E aí, Elismar, como é que tá? Tudo bem? Meu nome é Gustavo Café, sou da turma do terceiro ano B de administração. Eu vou dedicar esse início de vídeo, essa primeira parte, para falar um pouco sobre o conteúdo de circuito, tudo que rege ele e quais são os pontos importantes, os pontos fundamentais. Começando primeiramente, para a gente entender circuito, vamos entender quais são os dois elementos que fazem parte dele. Primeiramente, a gente tem tensão, representada por U. A gente tem potência, e a tensão é medida em volt. A gente tem potência, que é representada por P, e a sua medida é em watt. Quando a gente vê kilowatt, quilo é o prefixo de 1000, então tem 1000 watts de potência. A gente tem resistência, que é medida em ohms. A gente tem também corrente, que é medida em ampere. Eu acredito que essas sejam as principais. Ainda nas fórmulas ainda tem tempo e tem quantidade de energia, que também são pontos importantes e determinantes. Então acredito que primeiramente sejam esses os pontos. Agora falando individualmente, potência, obviamente, é, é a potência da ferramenta que está sendo utilizada. A tensão é a energia que está sendo fornecida por essa fonte, geralmente uma tomada, então vai ter 110 volts de energia passando ali. A corrente é a quantidade de elétrons que passa em um determinado local por um determinado tempo. A gente mede em ampere por ampere. E basicamente é isso. Agora, depois eu vou falar um pouco das fórmulas de um jeito um pouco diferente, inclusive. Vai ser divertido, vai ser legal. Agora eu vou falar um pouco sobre o efeito Coulomb, um pouco sobre resistência equivalente e associação de resistores, e depois sobre curto-circuito e circuito em si. Vamos começar. O que é resistência? Primeiramente, o efeito Coulomb, e depois eu vou falar da resistência em si. O efeito Coulomb é a transformação de energia, o efeito Joule, desculpa, é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, esse é o efeito Joule. E por que ele é tão importante, tão visto nessa questão de circuitos? Agora sim sobre resistência. As resistências eu marquei aqui, fiz alguns desenhos para ficar mais fácil o entendimento. Dá de ver aqui o fogo aqui e uma resistência. Como você pode ver pela ilustração, a resistência ela não é uma sequência exata do fio. E por que ela se chama resistência? Porque ela resiste à passagem de elétrons. Então, quanto maior a resistência medida em ohms for, mais difícil será a passagem de elétrons. E por que ela dificulta? Em uma linha reta, os elétrons vão passar livremente. Mas como ele tem algumas ondulações, eles vão ter que se esfregar para conseguir passar. Eles vão conseguir passar? Sim. Vai ser preservada a corrente e a tensão? Também. Só que eles vão ter uma resistência durante o trajeto. E essa é a principal vertente aí da resistência. E ela está presente em inúmeros lugares. O sistema inteiro da nossa casa tem resistência. Em alguns casos isolados e mais famosos, tem resistência para esquentar o seu chuveiro, tem resistência na chapinha de cabelo e diversos outros lugares possuem resistência para sua formação. Torradeira, vixe, tem muita coisa realmente que ela está presente no nosso dia a dia. Então essa é uma das principais funções da resistência, justamente dificultar a passagem do elétron aquela linha que está sendo colocada ali. Aí a gente tem algumas associações, deixa eu pegar o desenho, algumas associações de resistência e como calcular essas associações. Olha aqui. Aqui estou mostrando duas associações. Aqui está vendo um circuito, passa, aí ele tem essa bifurcação, aqui uma resistência, aqui outra resistência. Em um desenho só eu estou representando as duas. Se a gente olhar dessa perspectiva, aqui a gente tem essa resistência associada em paralelo com essas outras duas. E se a gente olhar em uma outra perspectiva, essa resistência e essa aqui estão associadas em série. Quando a gente pensa em resistências associadas em paralelo, nós temos que ter em mente que a tensão se mantém a mesma. A corrente não, a tensão se mantém a mesma. Quando a gente pensa em uma associação em série, a gente tem que pensar em uma corrente sempre igual e a tensão não necessariamente igual.
É justamente esse ponto. Agora eu vou falar um pouco sobre o cálculo da resistência equivalente, também conhecida como REC. O cálculo da REC ele é bastante simples. Quando as resistências estão associadas em paralelo, a REC é calculada pela soma dos valores da resistência dividido pelo produto desses valores das resistências. Quando elas estão em série, você simplesmente soma cada uma delas. Ok. Agora, um ponto importante é para falar de curto-circuito. O que acontece em um curto-circuito? Eu fiz outro desenho aqui, eu acho que dá para ver. Em um curto-circuito, a gente tem que uma resistência ela é mínima a ponto de quase ser zero, passar muito perto de zero. O que acontece com isso? Quando uma resistência ela é bem próxima de zero, os elétrons que vão passar nessa bifurcação aqui, por exemplo, essa aqui é próxima de zero e essa daqui é uma resistência comum. Os elétrons vão optar por passar aqui, porque está mais fácil, está mais tranquilo de passar por cima do que por baixo, porque aqui quase não tem resistência. Isso faz com que nenhum elétron opte por passar nessa de baixo, gerando assim um curto-circuito nesse outro ponto. É importante ressaltar também que o sistema em série, a associação em série dessas resistências, ela tem um ponto específico, que é, se você gerar um problema em uma resistência, o conjunto, o circuito como um todo vai ser prejudicado. Já em paralelo, elas agem de modo individual. Então, se você der problema em uma embaixo, a de cima não necessariamente precisa parar de funcionar. Acredito que sejam essas as principais funções. Agora um exemplo de circuito, é um circuito aberto aqui, ó. Eu não desenhei isso com resistência, mas dá para pensar. Aqui é o fio, e aqui é o aberto, e aqui a continuação do circuito, né, do fio, onde vai ser passado os elétrons. O que acontece? Quando você liga, por exemplo, o interruptor da sua tomada, esse fio vai fazer assim, tuc, ele vai baixar, e aí vai fazer com que passe elétrons. Você desligou, ele levanta, evitando a passagem de elétrons dessa forma. A eletrodinâmica está contida em todos os lugares da sua vida, todos os lugares. Impossível não ter nenhum lugar hoje em dia que não tenha esse conteúdo de eletrodinâmica, e ele me fascina muito. Tem uma gama muito grande, disjuntores, fusíveis, voltímetros, amperímetros, que também são muito importantes de ser estudados também para a prova do Enem, para o vestibular. Um ponto interessante também de ser dito sobre os circuitos é que os elétrons eles sempre vão passar do polo negativo para o polo positivo, sempre seguindo essa sequência. Por quê? Porque é mais fácil você transferir elétrons do que você transferir núcleos, visto que o núcleo é 99,99999% do peso de um átomo. Acredito que seja isso. Agora, professor, se você me permite, vou cantar uma música que vai colocar as principais fórmulas da eletrodinâmica nela. É uma música muito engraçada, muito engraçada, e que ajuda muito, principalmente na hora de fazer exercício. Seria legal trazer em sala de aula, aqui como uma sugestão, para dar uma quebradinha no gelo. Vamos lá, acompanha comigo. Aqui, as letras: P, potência, energia, tempo, potência, resistência, tensão e assim vai. Vamos lá. Potência é energia sobre o tempo. Potência é o ao quadrado sobre R. Com o a gente ri, com o P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Pio Kit. É uma forma que me ajuda muito a fazer os exercícios, a lembrar dos conteúdos. Então é isso. Esse foi o conteúdo que eu aprendi sobre eletrodinâmica. Um conteúdo que me fascinou bastante e que eu gostei bastante mesmo de estudar, achei extremamente interessante. Agora vamos pro experimento. Olha lá, deu até demais. Ó, 12,45. O aparelho largou, tá filmando aqui? Como você pode ver no experimento, beleza. Como você pode ver agora no experimento, eu utilizei os seguintes materiais: limões, Tahiti. Usei também moedas de 25 centavos e de 5 centavos feitas de cobre e pregos de zinco. As moedas representam o polo negativo e o cobre
com cobre e os pregos do polo positivo com zinco. Dentro do limão existe tanto cargas positivas quanto negativas. E como eu havia dito no vídeo anterior ao experimento, as cargas elas sempre se deslocam em um sentido. Então é importante, quando a gente coloca associação, quando a gente associa todos os limões, colocar o polo positivo com o polo negativo para permitir essa passagem, obviamente. E vamos lá, eu usei esses materiais e aí para fixar melhor, para dar um melhor contato, eu, com a ajuda do meu pai lá na empresa, a gente pegou um estanho e soldou nas moedas o fio de cobre e também no prego o fio de cobre. A gente seguiu os procedimentos, colocamos certinho nos limões, introduzimos as moedas, os pregos e medimos depois a voltagem, a amperagem, desculpa, com o voltímetro, com o amperímetro. Aí a gente colocou o polo no polo, eu fiquei filmando, meu pai fez a demonstração e aí ficou aparecendo o número, gerou 2,45 amperes, se eu não estou enganado. É isso. O experimento deu super certo, foi de primeira. E é isso. Acredito que seja isso. Usei esses materiais para confeccionar, para fazer as coisas. E facilitou bastante ter um amperímetro ali para conseguir medir. Certo? Valeu, professor. Até a próxima.